Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mais Saúde, da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, foi uma sugestão de um telespectador nosso. Ele pediu que nós falássemos, né? Você até em casa já deve estar vendo aqui ao meu lado o Tenente Crolin, do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, aqui em Divinópolis. E esse telespectador sugeriu que nós falássemos sobre pequenos acidentes, né, os fatos que ocorrem no dia a dia, de repente que a gente não sabe muito bem como agir, o que fazer, né, e de que forma fazer ou não fazer. Aí nós decidimos então trazer o Tenente Crolin, que vai trazer várias dicas, inclusive a respeito desses pequenos acidentes e do que a gente deve tomar por conduta. Tenente, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Boa tarde aos telespectadores. A Associação de Combate ao Câncer sempre tem em foco, né, o programa Mais Saúde, em falar sobre prevenção do câncer, né, e de outras doenças. Mas a gente entende também que falar sobre a prevenção de acidentes, né, que podem ser comuns, inclusive afogamentos, né, agora que o verão em breve está chegando e tudo, e também uma forma de saúde, né, então por isso a gente achou tão interessante essa sugestão desse tema. Nós vamos falar, né, dos vários tópicos que eu tenho aqui, no intuito de pergunta e resposta mesmo. A gente faz um pequeno intervalo e volta com essa sequência de dúvidas. Tenente, o que fazer, né, a primeira pergunta, o que fazer num caso de incêndio? Né, por exemplo, começou a pegar fogo devido a uma vela, um curto-circuito. Quais são as primeiras atitudes que a pessoa deve tomar nesse momento? Então, nesses casos, né, de incêndio na residência, a pessoa deve procurar evacuar o local. Deve ligar 193 para o Corpo de Bombeiros chegar com todos os seus equipamentos, aparato especial para fazer o combate. Mas a primeira preocupação dela deve ser com a sua própria segurança. Então, ela deve sair do local o mais rápido possível, evitando, assim, ter queimaduras ou mesmo inalar, né, a fumaça tóxica ali proveniente do incêndio. E as causas mais comuns de incêndio são essas mesmo, vela? Sim, a gente tem, dentro das causas mais que a gente registra, né, nos incêndios, a gente tem os curtos-circuitos, né, são fiações ali improvisadas, alguma coisa que a pessoa faz ali, a famosa gambiarra, né? Sim. Então aquilo ali pode sofrer uma sobrecarga e vir a pegar fogo aquele circuito. E se tiver perto ali de algum material sintético, às vezes a tomada ali está atrás de um sofá, e aí isso aí já esquenta ali, já provoca uma chama que passa para o sofá. Então, esse pode ser um exemplo de um início de incêndio, né? Tem os ferros elétricos também, que o pessoal tem que tomar cuidado para não sair do local e deixar o ferro ligado, porque pode esquecer, né, que está naquela situação ali e depois já perceber quando as chamas já estiverem altas até. Inclusive, né, quando a gente... né, nós lembramos, né, a respeito dessas ligações, de gambiarras, né? Tem muitas gambiarras politicamente corretas, mas são erradíssimas, né? Por exemplo, o famoso T, né? Eu não sei em outras cidades como que é conhecido, mas é aquele adaptador para ligar outras tomadas em uma só. É um perigo porque as pessoas abusam, né? Fazem daquilo quase que uma montagem de Lego, né? Que é o brinquedinho. Vai colocando vários e ligando ali vários aparelhos, né? E a fiação com isso aquece e pode também causar um incêndio. Com certeza. Hoje em dia, né, nós temos aí cada vez mais equipamentos eletrônicos, né, eletrodomésticos, coisas que a gente vai cada vez precisando de mais uma tomada, né? Aí a gente vai ligando ali e isso é errado. Existem equipamentos hoje que prevêem essa sobrecarga, né? Que tem ali um fusível que vai queimar antes de superaquecer todo o sistema, né? Ok. Com relação a um mal súbito, né? A pessoa está em casa, de repente, com uma pessoa mais idosa, ou às vezes nem isso, né? Tem duas pessoas em casa e uma delas passa mal, né? Tem uma convulsão, ou de repente um ataque epilético, enfim. O que fazer nesses casos? Olha, no caso da convulsão, é importante a pessoa que estiver presenciando ali tomar ali alguma medida para evitar que a língua da pessoa se enrole, porque isso aí pode causar o sufocamento, né? Agora, como você falou, os mal súbitos, né, que a gente realmente atende um grande número de ocorrências, ele tem várias causas. Então, pode ser alguma coisa que a pessoa comeu estragada, né, pode estar relacionado a algum outro tipo de enfermidade. Então, nesses casos, se a pessoa tiver condições, conduzir o mais rápido possível para o hospital, porque é lá que o médico de plantão lá vai poder dar um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo e sugerir o tratamento ideal, né? E, por exemplo, né, quando o senhor fala a respeito da convulsão, a crise convulsiva, que a pessoa enrola a língua e tudo, vale a gente lembrar de nunca usar o dedo, né, para
para tentar desenrolar, de repente, algum outro material para sim, até né, porque correr risco, né? a pessoa ali, né, no seu espasmo muscular ali pode, inclusive, causar uma lesão ali no dedo da pessoa mordendo, né? Então, o ideal é que você use algum palito de picolé, alguma coisa nesse sentido que você tenha lá, que não vai trazer nenhuma sujeira, né, para a boca da pessoa, e tente evitar que a língua da pessoa se enrole, porque esse é um dos maiores riscos que tem, né, nos ataques de epilepsia. Certo. E a essa pergunta eu emendo uma outra. Por exemplo, a pessoa que está... E a gente vê isso sempre, né? Várias entrevistas, vários casos que acabam ficando famosos de, por exemplo, bebês que são salvos, né? Que tem uma babá, um acompanhante, a própria mãe, e pelo telefone, né? O tenente ou o oficial que estiver do outro lado, ele orienta, né? Quais são os passos. Sim. São comuns esses casos de primeiros socorros via telefone? São. A gente não poderia dizer que são comuns, mas também não são raros, né? Então, vira e mexe, a gente se depara com esses casos e realmente as orientações passadas por telefone são fundamentais, porque nesse tipo de caso, geralmente uma obstrução respiratória ali, a rapidez da atuação é essencial. Então, muitas vezes, a espera até a viatura chegar no local, por mais rápido que seja esse deslocamento, pode ser ali um tempo em que a pessoa pode, às vezes, ficar com alguma sequela, ou pode ser que até nem resista. Né? E, no caso, as crianças aí, a gente realmente tem treinado nossos militares lá cada vez mais frequente para poder passar as orientações aí para o próprio civil que estiver ligando ali, poder executar aí as manobras e poder salvar a vida, né? E quando nós vemos, né, esses casos, são orientações simples, né? Eles falam de uma forma a tranquilizar primeiramente, né? Porque acho que na hora do desespero, né? As pessoas podem, né, inclusive, não agir como deveriam, como poderiam, né? Em todas as situações de emergência, né, o pânico, ele nunca vai te auxiliar. Então, ele sempre vai atrapalhar de alguma forma. Então, mesmo a gente sabendo que ali, às vezes, é o nosso filho, né, existe um envolvimento emocional muito grande. Mas a gente tem que procurar manter a calma e agir com serenidade. Certo. Muitas pessoas, né, aqui na nossa região Centro-Oeste, Divinópolis e todas as cidades que nos assistem pela TV Candidez e pela TV Oeste, elas têm o hábito de finais de semana, de repente, ir para um sítio, né? Ou às vezes moram numa região um pouco mais afastada. E nessa época de calor, né, daqui a pouco começam as chuvas, vêm também os animais peçonhentos. O que fazer nos casos em que as pessoas têm, por exemplo, são picadas por cobras, escorpião ou qualquer outro animal peçonhento? Quais são os passos a se seguir? Olha, primeiramente, existe aquele mito, né, de que as pessoas, de chupar o veneno. Isso não deve ser feito, né? Isso é errado. E o que deve ser feito é deslocar para o hospital o mais rápido possível para a gente tratar aquilo dentro do hospital com um soro, vamos supor que foi uma cobra, né, com um soro específico, e levar o animal peçonhento. Então, as cobras, né, por exemplo, existem um grande número de espécies de cobras. E para cada espécie venenosa, a gente vai ter ali o soro, né, apropriado. Então, é importante, mesmo depois de picar, tentar capturar o animal e levá-lo consigo. Falar, eu fui picado por essa cobra. Né? E aí o médico vai saber o soro certinho que vai ter ali o melhor resultado. Certo. Esses casos são mais comuns do que a gente imagina, né? E, por exemplo, a pessoa que está num sítio, de repente um lugar de um pouco mais difícil acesso, foi picado, né, pelo animal, enfim, pela cobra. Existe alguma coisa para ganhar tempo? Porque às vezes são locais um pouco mais afastados, né? E a pessoa não tem condições de chegar em 5, 10 minutos num posto de saúde ou num local apropriado. Existe alguma coisa, por exemplo, uma forma de prensar para que aquele veneno tenha um pouco mais de dificuldade de circular pelo restante do corpo? O que pode ser feito? Atualmente, essa técnica, né, do torniquete, né, a gente não utiliza nesses casos, não. Tá? Então, o que a gente orienta realmente é a pessoa deslocar dentro das suas possibilidades o mais rápido possível para o hospital. Certo. Nós falamos a respeito de incêndio, né? De ferro elétrico, de tudo, mas tem, no caso, muitas crianças, né? Ou às vezes até adultos mesmo, corriqueiramente, às vezes sofrem pequenas queimaduras, mas pode acontecer de ter uma grande queimadura, né? Com um líquido quente, ou, né, com ferro, enfim. O que fazer? Porque a gente sempre sabe, no momento é resfriar o local. Isso. Mas o que mais fazer além disso e o que fazer depois disso?
Você falou certo. Então, realmente, ali, o que é indicado, né, até para alívio daquela dor ali, é água gelada, água corrente, né, numa temperatura mais fria. Não passar nenhum tipo de pomada, nenhuma receita caseira, porque isso aí pode, inclusive, vir a piorar a lesão, né? Então, nesse caso, ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar 193, nós vamos, durante o deslocamento, nós temos o material apropriado para envolver a pessoa, evitar, né, que aquela lesão ali se agrave. E as pessoas também não devem, por exemplo, retirar pedaços de roupas que ficam presos ali à queimadura, né? Deixar para isso ser feito no hospital, com calma, da forma correta, exatamente. Certo. São várias perguntas, eu acho que a gente pode fazer um pequeno intervalo e aí na volta a gente continua, né, falando sobre os principais acidentes, né, as coisas que acontecem e que a gente às vezes, por falta de uma pequena orientação, a gente acaba não tomando, né, a atitude correta. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos conversando com o Tenente Crolin sobre todas essas questões. Então não saia daí, Mais Saúde e ACOM, contra o câncer pela vida. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Oi gente, eu sou o Tiaguinho e eu também sou parceiro da ACOM. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Nós somos o Detonautas e nós apoiamos a ACOM na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. Olá, eu sou o César Menotti. E eu, Fabiano. Nós também estamos com a ACOM na luta contra o câncer. Tamo junto. E novamente estamos juntos na luta contra o câncer pela vida. Exatamente, parabéns à ACOM pelos 19 anos, presenteie com solidariedade. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Olá, boa tarde. Voltamos do nosso intervalo com o programa Mais Saúde, da ACOM. E aqui, aos estúdios do programa, comigo, o Tenente Crolin, do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, daqui em Divinópolis. Tenente, o primeiro bloco foi bem esclarecedor, falamos sobre vários, né, digamos assim, dos principais acidentes que acontecem, mas dando sequência, né, com essas dúvidas, no caso de acidentes mesmo, né, uma pessoa que foi atropelada, né, e tem vários curiosos, né, alguém que chega ali para dar esses primeiros socorros, o que fazer? Deixa a pessoa na posição que está ou, de alguma forma, tenta movimentar lentamente, o que é o correto? A orientação que a gente passa nesses casos é primeiramente ligar 193, que quanto antes for feito o contato, mais rápido nós estaremos chegando ao local e evitar de se mexer na vítima. Por quê? Porque ela pode ali ter tido algum trauma de coluna em que a movimentação equivocada ali dela pode agravar esse trauma. E às vezes mesmo em fraturas ósseas que não na coluna, uma movimentação ali pode auxiliar ali que o próprio osso, né, que se fraturou ali, causa alguma laceração interna, ocasionando assim talvez até uma hemorragia, agravando nesse caso a situação. Então, realmente o que a gente orienta é ligar 193 e aguardar. E aguardar, independente se a pessoa estiver sentindo dor, é aconselhar para que realmente fique quietinha, né, imobilizada realmente. Sim, tentar acalmá-la, né, falar que já foi acionado o Corpo de Bombeiros, que eles já estão chegando. E realmente evitar de se fazer ali, de movimentar a vítima. Ok. E com relação aos cortes, né, tirando toda a questão dos cortes com material enferrujado, né, que é um outro problema seríssimo, inclusive, né, de tétano, enfim. Mas o que fazer nessas situações? Olha, se a pessoa se cortou ali com algum objeto, está tendo, né, uma hemorragia ali, perdendo uma quantidade de sangue, o que a gente orienta? Colocar ali uma compressa, alguma coisa que vai absorver aquilo ali e fazer pressão local. Isso vai diminuir, né, o sangramento e à medida que for saturando aquela compressa, ir colocando outras compressas por cima e mantendo a pressão. Outra coisa que pode ser feita também é a elevação do membro. Então vamos supor que eu tive um corte no braço, eu faço esse procedimento e elevo, vai diminuir o fluxo sanguíneo para aquele membro também. E, volto a dizer, antes mesmo que tudo isso seja feito, né, ligar para o Corpo de Bombeiros, para a gente desloque a viatura e esses procedimentos possam ser tomados ao deslocamento para o hospital quanto antes. Ok. Afogamentos. O que fazer? Crianças, pessoas de meia idade, adultos e idosos? Olha, primeiramente, a gente tem que atuar na prevenção contra o afogamento, porque em alguns segundos que a pessoa está ali imersa, ela já pode ter esse afogamento
E a gente sabe aí que a partir de 5 minutos já existe a possibilidade, né, de danos irreversíveis, né, no cérebro, sem oxigênio. Então, primeiramente, prevenir essa situação, estar sempre de olho nas crianças, né, que às vezes podem se afogar até numa bacia d'água, às vezes num vaso sanitário, né, que às vezes cai lá dentro, não tem como sair. Então, realmente, ficar de olho. Evitar também nos locais que a gente não conhece, né, de nadar, porque pode ter algum objeto ali que possa causar alguma lesão ali também, Pedra, e a pessoa, né? No meio do nada ali, às vezes se depara com uma situação inesperada, pode trazer pânico e se afogar também. Então, agora a pessoa, visualizou a pessoa se afogando. O que deve ser evitado é ir de encontro à pessoa e tentar salvá-la, porque isso aí, a pessoa vai estar num estado lutando pela sobrevivência ali, que ela pode tentar afundar o seu salvador, né, para se manter na superfície, levando muitas vezes a óbito tanto as duas pessoas, né? Então deve-se procurar arremessar algum objeto flutuante, uma corda, alguma coisa que você possa trazer a pessoa para a margem ou para a borda da piscina, evitando esse contato direto, né? E no caso da pessoa realmente ser achada inconsciente, ligar 193 Corpo de Bombeiros, nós vamos deslocar para o local para fazer os procedimentos, né, apropriados. E falando em água, né, afogamentos, o que fazer em caso que a pessoa engasgue? Está tomando ali um copo d'água, engasgou ou se engasgou com alguma bala ou qualquer... Né, o que fazer nesses casos? Então, nesses casos, a pessoa vai ter uma obstrução respiratória, né? Ela vai estar consciente, mas não vai estar ali conseguindo respirar. Então, nós temos uma manobra de Heimlich, que a gente executa nesses casos. A gente chega por trás da pessoa, faz uma pressão de baixo para cima, de forma a tentar desobstruir aquela situação, né? Isso pode ser orientado por telefone também. Isso que eu ia te perguntar. Nesse caso, eles podem orientar para que a pessoa já fique... Sim, através do telefone é possível que a gente já consiga resolver a situação. Tenente, choque elétrico, o que fazer? Não esses choques comuns, né? Porque tem muita gente que eu, por exemplo, em casa, graças a Deus agora está resolvido, mas estava tomando choque na torneira do chuveiro. Mas no caso de um choque elétrico severo, né, o que fazer? Que provoque queimadura ou não, mas que deixe a pessoa inconsciente, talvez. Então, no caso dos choques elétricos, né, eles vão muitas vezes causar as queimaduras, como a gente já abordou, né? Então, dependendo aí da quantidade, da voltagem ali da situação, realmente pode passar corrente pela pessoa, né, procurando o caminho mais fácil ali e ocasionar essas lesões, essas queimaduras. Aí, nesse caso, a gente procede como a gente já orientou no caso das queimaduras, evitar de cortar ali, de tirar, né, puxar alguma roupa que tenha ficado presa ao ferimento ali, evitar de passar pomadas ou materiais caseiros que a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado e conduzir para o hospital. Se tiver condição de ligar para o Corpo de Bombeiros, melhor ainda. Sempre é a melhor alternativa. No caso da pessoa que está, né, vamos dizer assim, sendo eletrocutada, qual é a forma de, se não tem como, né, ir lá desligar uma chave, alguma coisa assim, nunca deve se puxar a pessoa, porque acaba que pode acontecer também de os dois? Sim, na verdade é bem provável que isso aconteça. Então, se você está visualizando uma pessoa ser eletrocutada, né, por mais difícil que possa parecer, você de visualizar aquela situação inerte, né, você deve realmente não tocar na pessoa. Você deve procurar algum material isolante, no caso, às vezes, um pedaço de madeira, alguma coisa, e tentar tirá-la ali do fio, alguma coisa que ela esteja em contato ali, através desse material. Né? Jamais encostar, porque ela vai ser mais uma que vai estar sendo eletrocutada. Não, melhor não. Tenente, muitas festas em sítio, né, e aí a gente às vezes vê, por exemplo, as pessoas que exageram mesmo no consumo de bebida alcoólica e chegam a ficar ali inconscientes, né, e entrar até num coma, enfim. O que fazer nesses casos? Olha, esse caso, né, é um caso tipicamente clínico, né? Então, ligar para o Corpo de Bombeiros, que a gente vai estar chegando no local e fazendo a condução, né? Vai ele ministrar oxigênio, tentar melhorar a situação ali na medida do possível. Mas realmente, nesses casos aí, né, que a pessoa chega às vezes até a ficar em coma alcoólico, né, como os médicos denominam, realmente só algum medicamento aí intravenoso, alguma coisa nesse sentido que vai fazê-la ter uma melhora mais relevante. E chegando, né, inclusive, ao final, a gente tem várias perguntas, mas quando o tema é interessante, realmente passa rápido. Vazamento de gás. A pessoa chegou em casa e percebe, né, o vazamento. Há dois riscos. Um do incêndio, propriamente dito,
e da intoxicação também, né? Eu imagino. O que fazer nesses casos? Olha, a pessoa chegou em casa, sentiu esse odor característico, né? Que inclusive ele é industrialmente, ele é adicionado ali ao GLP, o gás de cozinha, justamente para ter uma segurança maior, da gente poder sentir o vazamento de gás através do cheiro, né? Porque o gás mesmo, ele não tem cheiro, né? O GLP, ele é inodoro, né? Ele não tem realmente cheiro, mas é adicionado, né? Se chama as mercaptanas, né? Uma adição que eles fazem para que ele realmente tenha um cheiro característico e fique fácil a gente perceber que tem ali um vazamento. Então chegou em casa, visualizou assim, através do cheiro, né, que a gente fala, que pode ter um vazamento ali, evitar de ligar o interruptor ou mesmo desligá-lo, porque isso pode trazer alguma centelha ali que pode causar... Se estiver aceso, né, desligar também pode acontecer. Sim, deixe do jeito que estiver, porque às vezes você mexendo ali pode ocasionar alguma fagulha ali que seja apenas o que falta para o ambiente entrar em combustão, né? É o que a gente chama de atmosfera explosiva, né? Porque muitas vezes a quantidade de gás ali é tão grande que não tem o oxigênio necessário para a explosão. E muitas vezes é muito pequena a quantidade de gás para muito oxigênio, mas existe essa condição em que ele vai estar numa situação ideal ali para só uma fagulha causar a explosão. Né? Então, nesse caso, teve ali a suspeita de algum vazamento de gás, abrir as janelas, deixar ventilar o ambiente para que venha mais ar, se misture com aquilo ali e saia desse ambiente de explosividade. Voltou alguns minutos depois, viu que arejou, saiu o cheiro, né? Já está numa situação segura. Ok. E o mais interessante de tudo, até deixei para a gente falar disso no final, porque são todas essas situações que nós falamos aqui, né, no decorrer do programa de hoje, são situações extremas, né, de risco de vida, né, risco de morte, na verdade, enfim. Mas existem, né, acho que até por falta de orientação, eu diria, né, ou pessoas realmente de muita má fé, elas passarem trotes, né, lá no Corpo de Bombeiros. Como que essa questão é trabalhada aqui na cidade e quais ações de conscientização são feitas para minimizar essa dificuldade? Então, realmente, o trote, ele é um problema, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa liga ali, passa uma situação emergencial e a gente desloca para atender aquela situação, né? Tendo-a como verídica. E o que pode acontecer? É nesse momento que a gente está deslocando, às vezes para um local até distante, entra uma outra solicitação real e às vezes nos falta o recurso adequado ali, porque a gente já vai ter parte do nosso recurso empenhado, para dar uma resposta que fosse a ideal para aquela pessoa que realmente está necessitando. Então, além de todos os prejuízos envolvidos, né, porque um deslocamento de uma viatura dessa inclui manutenção, uma série de questões aí que vai onerar o erário, né, vamos dizer assim, e a conta vai ser paga por todos nós. Existe também a possibilidade dessa situação evoluir para um prejuízo no atendimento real de uma outra pessoa, né? Então, a gente sempre que possível, nas palestras, em escolas, né, procura orientar as crianças e passar essas situações para conscientizá-las, né? Porque só realmente a conscientização, a atuação preventiva, que a gente acredita que vai realmente poder resolver de forma significativa os problemas que a gente encontra aí na sociedade. Claro, eu acho que tudo parte da educação, né? Os pais conscientizarem de fato, né, os seus filhos para que isso não aconteça, né? Porque imagina, né, enquanto o senhor acabou falando tudo, né? Enquanto a viatura está indo para atender uma falsa ocorrência, pode inclusive ser alguém da sua família que precisa ligar, né, e vai ter um pouco, de repente, um atraso para que possa ser atendido devido a uma brincadeira de péssimo gosto. Como Exatamente. Eu volto a dizer, né, que não se deve fazer isso de maneira alguma. Quer brincar? Liga para um amigo, fala para ele, eu estou aqui na porta da sua casa, não estou, vê ele lá, enfim. Mas com uma situação séria dessas, não é brincadeira, falo sério mesmo, porque não se deve fazer isso de maneira nenhuma. Inclusive, tenente, né, finalizando, né, o programa de hoje, quais são os telefones, né? 193 para qualquer emergência se mantém. Polícia Militar 190, 190. Exato. Corpo de Bombeiros 193 para qualquer emergência. 193. É isso então. A você que está em casa, né? Foi acho que, né, ao tenente também foi um prazer a gente poder falar sobre esses assuntos, porque é sempre bom, né?
Eu imagino que agora, o pessoal já chegando no finalzinho da tarde, fim de semana, é uma oportunidade, inclusive, de ter as famílias reunidas para tomarem consciência a respeito disso, que é tão importante. Tenente, muito obrigado. Você que está em casa, né? Conversei com o Tenente Crowley, do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, aqui em Divinópolis, que foi essa pessoa que nos trouxe tantos conhecimentos. Esse tema foi uma sugestão, como eu havia falado, de um telespectador que sugeriu, né, para que a gente pudesse falar a respeito disso, né, desses principais acidentes. Tem alguma coisa que vocês têm em casa que gostaria de saber, algum tema específico sobre câncer, sobre saúde? Entre em contato conosco, o e-mail é esse que aparece aqui abaixo do seu vídeo. É um prazer trazer para você essas informações. Acho que o nosso objetivo é sempre esse, né, Tenente? Claro. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde. E a você que está em casa, Obrigado a então, vocês. um grande abraço, fiquem com Deus e até no sábado que vem. Tchau.